Por muito tempo eu fui o cara da pílula vermelha, da Matrix, né? Quem me acompanha faz muito tempo, quem me acompanha em 2022, 2023 ali, sabe que eu fazia conteúdo para relacionamentos, né? Conteúdo para os homens, conteúdo, entendeu? Conteúdo da pílula vermelha, tá? Da Matrix, beleza? Ok. Só que eu diria que hoje, especificamente hoje, eu não me considero mais um cara da pílula vermelha, mas eu acho que ela é importante, mas ela não fala toda a verdade. Se você é um cara da vermelhinha, se você é um cara da pílula vermelha, da Matrix, sinto lhe informar, mas você não sabe toda a verdade, você sabe apenas parte da verdade. Imagina que os relacionamentos são um jogo, certo? Você sabe as regras do jogo, você sabe como jogar o jogo, mas você não sabe por que, que o jogo virou dessa forma, por que, que o jogo foi criado dessa forma. Você não sabe o que levou o jogo a ser jogado dessa forma hoje. A evolução do meta, você não sabe o que aconteceu. Porque você só tem a parte de natureza feminina, você só tem a parte de hipergamia, a parte de VSM e tal, e tal, e tal, etc. Tá? O que eu vi durante esse tempo todo, né? Eu vi muito cara tendo ranço, ou tendo... Não é ranço, né? Mas é ressentimento. Muitos caras tendo ressentimento de mulher. Depois que os caras aprendem sobre a pílula, os caras acabam tendo ressentimento de mulheres, tá? Por quê? Porque eles não entendem como que isso aconteceu. Como que surgiu esse jogo. Entendeu? Só que tá, quando você entende Bitcoin, e foi o que aconteceu comigo, quando eu comecei a entender Bitcoin, não só Bitcoin, né, mas não é por causa do Bitcoin, mas sim a moeda fiduciária. Quando você entende a moeda fiduciária, o que ela é capaz de fazer, o que acontece quando você distorce os incentivos econômicos de uma sociedade, o que acontece quando você imprime moeda infinito, o que acontece quando você tem o monopólio da impressão de moeda e por causa disso você consegue criar narrativas para favorecer o seu lado político no poder, o que acontece é o tipo de relacionamento que nós temos hoje entre homens e mulheres. Entendeu? Todas essas coisas, feminismo, enfim, mulher de carreira, os enfim, toda essa brincadeira que acontece hoje na sociedade, aí, que é essa briga, né, entre os lados aí, isso é consequência da moeda fiduciária. Tá? Por quê? O que acontece? Quando você imprime dinheiro, quando o governo imprime dinheiro, na verdade, né, ele pode usar esse dinheiro para fazer algumas coisas. Uma dessas coisas é senhorinhagem, ou seja, ele te deixa mais pobre. Tá? Te deixando mais pobre, fazendo você não ter poder de compra, você não consegue fazer família. Você sendo homem, né? Isso aliado ao aumento de pessoas no mercado de trabalho, ou seja, a ascensão de mulheres no mercado de trabalho, por causa da narrativa mulherista, né? Ou seja, não foi nem mulheres que começaram com essa brincadeira aí do empoderamento feminino, foi homem, tá? Foi os caras corporativistas, beleza? Elas queimaram o sutiã lá, mas tipo assim, não foram elas que todo direito feminino foi um homem que deu, tá? Todo direito feminino que existe hoje na sociedade foi um homem que deu. E o homem que lutou para que esse direito continuasse existindo, beleza? Inclusive os direitos que mulheres nem queriam ter, mas que agora elas têm e elas acham que é benéfico para elas. Por exemplo, sei lá, votar. O ponto é, a moeda fiduciária faz com que os incentivos econômicos sejam distorcidos. Você não tem mais poder de compra, você está competindo com mulheres no mercado de trabalho, e aí isso gera famílias desestruturadas, isso gera relacionamentos desestruturados, isso gera pessoas que, por exemplo, hoje em dia tem uma coisa chamada inflaxota. O que é inflaxota? É uma inflação absurda do valor da mulher.
uma mulher que é feinha, que é, enfim, acima do peso e tal, ela acha que ela merece um cara galã absurdo. Quando na verdade não, ela não merece. Ela nunca vai conseguir esse cara. Esse cara, ele tem à disposição dele mulheres muito mais bonitas que ela. Entendeu? Com muito mais qualidades que ela. E fica essa esquizofrenia absurda de um lado e do outro, entendeu? Tanto o lado de homens quanto o lado de mulheres ficam numa esquizofrenia absurda. As mulheres mais, na verdade, né? Só que tá. Se você é só um cara que é... Se você é só um cara que... Se você é só um cara que descobriu a pílulazinha vermelha, você vai achar que isso é a natureza feminina. Só que na verdade não, tá? Não existe só a natureza feminina, existe a natureza masculina também. Na verdade, existe a natureza humana. Na verdade, não é nem só a natureza humana, é a natureza de todos os seres vivos. Todos os seres vivos respondem a incentivos econômicos. Todos. Até células respondem a incentivos econômicos. Até a menor e mais burrinha das bactérias responde a incentivos econômicos. Quando você traduz isso para seres humanos, você tem esse resultado. Se o incentivo econômico é você ser uma pessoa que pega várias pessoas porque não tem nenhuma consequência nisso, é você vender o seu corpo na internet porque é a única coisa que você pode fazer para sobreviver dignamente, se você for mulher, no caso, né? Onde se você trabalhar normalmente você ganha 3 mil reais, mas se você vender foto da Charosca online você ganha 300 mil, o incentivo econômico é as pessoas venderem foto da Charosca online. Ainda mais quando você tem, artificialmente falando, uma sociedade que não enxerga isso negativamente. A gente já está vivendo na República de Weimar da Alemanha, onde as famílias vendiam as suas filhas para o mundo adulto. Só que, antigamente, eles ficavam envergonhados. Hoje, o namorado está vendendo a mulher na internet, mostrando a mulher de sainha na internet, fazendo conteúdo de corno na internet. As coisas mudam, mas elas rimam. A história não é a mesma, mas ela rima. É a mesma coisa. Quando você tem uma impressão de moeda, quando você tem o Estado imprimindo dinheiro, destruindo o poder de compra das famílias, destruindo as próprias famílias, você tem essas distorções malignas acontecendo. E o resultado é isso. O resultado é a mulher do OnlyFans, é a garota que tem 5 faculdades, 4 mestrados, 5 doutorado, e aí ela quer ter filho só depois dos 35, como se ela fosse ter filho só depois dos 35, como se não fosse de risco mais, né? Ou ela nem quer ter filho, ela quer ter pet, aí vira os pais de pet, as mães de pet, que tem 5 cachorros, 2 gatos, um papagaio e não tem uma criança pra cuidar. Aí vira gente que não gosta de cuidar de criança, que não gosta de criança, que acha que acha que o filho é um parasita, por exemplo. Essas distorções acontecem por causa da moeda fiduciária. É a garota que ela acha que todo homem ganha 50 mil por mês. É a garota gordinha, feinha, 3/10, ela acha que ela merece um cara de 1,80 m shapeado que ganha 70 mil por mês. É esse tipo de distorção que você tem, entendeu? É o cara, inclusive, que acha... é o cara que ele tá no quarto dele, não sai do quarto. Não tô falando de mim, tá? Não estou falando de mim. Eu não saio do quarto, mas eu sou uma pessoa normal. É o cara que é esquisito, não sai do quarto. Sei lá, tem um QI de 80, não faz dinheiro nenhum. Não faz nenhum dinheiro. É pobre, miserável, burro, feio. Ele acha que ele vai conseguir uma honradinha 10/10, loira, do olho azul ou do olho verde, que vai, sei lá, casar com ele. Entendeu? Então, os dois lados estão completamente esquizofrênicos. A questão é, você como homem, você não deveria ser a parte emocional do negócio. Mas existem pílulas vermelhas aí que são emocionais. Por quê? Porque eles não enxergam como que o jogo foi criado. E para você enxergar como que o jogo foi criado, você deveria entender de moeda fiduciária. Deveria entender a criação do dinheiro, a criação da moeda, padrão fiduciário, o padrão Bitcoin, para você entender a solução dessa brincadeira, porque o Bitcoin é a solução para isso. Não a solução, né? Mas ele é um bote salva-vidas para isso, né? Porque o sistema como ele existe hoje, ele vai colapsar. E você, tendo Bitcoin, você vai se abster desse colapso.
Você vai criar uma bolha impenetrável ao seu redor onde você vai se abster desse colapso. Como assim? Bom, quando o real brasileiro colapsar, o seu patrimônio não está em real brasileiro, está em Bitcoin. O governo americano vai comprar Bitcoin, o governo de El Salvador está comprando Bitcoin, empresas estão comprando Bitcoin, o Bitcoin está quase passando o market cap da Google, da Alphabet. Não é só da Google, é da Alphabet. Pois é. Então, aos poucos você vai vendo que, de um lado, você tem uma bolha, não uma bolha, mas uma carapaça, uma barreira impenetrável contra a destruição do mundo exterior. E fora dessa barreira impenetrável, você tem o mundo exterior todo sendo destruído. E com isso, os relacionamentos também. Entendeu? Talvez daqui a 10, 15 anos, volte como eram os relacionamentos dos anos 2000, dos anos 90 ou 80. Talvez até antes, antigamente, né? Onde você pagava a família da esposa pagava um dote, por aí vai, né? Algo do tipo. Talvez como é hoje lá na Índia, sei lá, nos árabes lá, enfim. Não sei como é que pode ser. Existem várias formas disso acontecer, né? A questão é, quando você tem Bitcoin, tá? Os incentivos que surgem disso são contratos onde você não pode ser passado para trás. Onde ambas as partes terão que respeitar o contrato do casamento, o contrato das regras estabelecidas pelo casal. Entendeu? Isso fortalece os casamentos, fortalece a união entre as partes e por aí vai. Novamente, incentivos importam. Se o incentivo é a mulher trair o cara depois de 1 ano e meio e roubar metade do patrimônio do cara, porque a justiça faz isso mesmo, se incentiva ela a fazer alienação parental, por exemplo, ela vai fazer, mano. Se ela não tiver mais nenhum incentivo de fazer isso, porque ela pode tentar fazer, não vai conseguir nada, porque o teu patrimônio não tá mais em real brasileiro, tá em Bitcoin, aí as coisas mudam, entendeu? Se você não se casar num país socialista, se casar num país que respeita a propriedade privada, por exemplo, que te trata como um cliente, não como um escravo, aí as coisas mudam também, entendeu? Não só casamento, né? Mas também ficar, namorar, etc, né? Se o incentivo é a garota chegar pra você e te acusar de alguma coisa porque ela, sei lá, ganha alguma coisa com isso, talvez like, comentário, ai, tadinha dela, ou talvez dinheiro até, né? Indenização, vai ter mulher que vai fazer isso, entendeu? Tipo assim, é tudo uma questão de incentivos, não é porque existe um incentivo que todas as pessoas vão fazer esse incentivo. A questão é, haverão pessoas que vão fazer isso. O incentivo hoje no Brasil é você ser vagabundo, bandido, safado. Todas as pessoas são assim? Não. Mas as que são, se favorecem, se beneficiam. Entendeu? É o mesmo pensamento, é a mesma coisa. Mas estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Se você quiser adquirir uma nova Bitcoin, adquira aqui embaixo cupom BTC70, do básico ao avançado. Você vai aprender tudo sobre Bitcoin. Carteira, chave privada, chave pública. Vai aprender como comprar, como vender, como transacionar, como guardar offline, em autocustódia, de maneira segura. Vai aprender como é que funciona o blockchain, como é que funciona uma chave privada, como é que funciona uma chave pública, como é que funciona uma carteira, como é que funciona um endereço, os tipos de endereço e por aí vai. Várias coisas. Se você quiser comprar Bitcoin P2P, com privacidade e com segurança, Spectre Spike aqui embaixo também, tá? Estude Bitcoin, se arrependa amargamente. Se inscreva nesse canal, deixa o like aí, comenta aqui embaixo, dicas de vídeo que você quiser ver aqui. É isso, tamo junto, tchau.